Hoje não vou chorar, prometo. Eu vou virar aqueles velhinhos que traz lenço guardado, sabe? Quando tá velhinho. Calma. E hoje vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16. E é incrível como Deus conduz o culto às nossas vidas. O Vinícius vem falar de renúncia, o pastor falou que não existe o pecado algum que Jesus Cristo não possa perdoar, que nossos corações estão inclinados ao Senhor, que não somos nós que convertemos, mas o Senhor que nos converte, que nos chama. E hoje vamos falar disso, sobre o amor do Senhor. Amém? João capítulo 3, versículo 16. Se pudesse fazer todo o capítulo 3, iria falar, mas não tenho tempo. Então, sim, quem puder ler em casa, é um capítulo tão precioso. Vamos usar o versículo 16 e a conversa de Deus com Nicodemos, tá bom? Todo mundo achou? E diz assim, o versículo talvez mais conhecido, talvez todos conheçam esse versículo. E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, obrigado, Deus, por essa noite, ó Deus. Obrigado, Deus, por conduzir, Pai, o teu povo. Obrigado, Deus, por estar, Pai, presente, ó Deus, nessa igreja, nessa casa, em nossos corações, ó Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor nos chamou para ser filhos. Obrigado, Pai, que o Senhor nos amou primeiro, Deus. Obrigado, Pai, por inclinar o nosso coração a Te amar. Obrigado por o Senhor ter feito cada um aqui, ó Deus, o eleito do Senhor, Deus, para que podemos, ó Pai, crer no Senhor, Pai. Obrigado por ser o autor da nossa fé, o autor da nossa vida, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor é bondoso e misericordioso, Deus. Deus de graça em nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. O capítulo 3, como eu estava dizendo, o versículo 16, talvez seja o versículo mais conhecido. Todos já viajaram, já viu isso na placa do caminhão, já viram esse versículo na praça. É o versículo mais conhecido no mundo inteiro. Lutero vai dizer que é o mini evangelho. É o resumo de todo o evangelho. Se fosse para salvar um versículo da Bíblia, se ela toda fosse queimada, salvaria João 3,16. Porque ele resume tudo. Que Deus nos amou, que enviou seu Filho, mostra a graça, mostra a misericórdia, mostra para quem Deus enviou seu Filho e para quê. Por ser o versículo mais conhecido, é um dos versículos mais atacados pelo mundo. É o versículo onde o mundo coloca várias ideologias, várias seitas começam a existir por causa desse versículo, o maligno distorce esse versículo, o diabo distorce esse versículo, dá inúmeras interpretações, para quê? Para que ninguém compreenda o que esse versículo está dizendo. Ou melhor, compreenda errado o que esse versículo está dizendo. E para compreender o que está dizendo, devemos entender o contexto. Qual foi o contexto de João 3,16? E era um diálogo, era uma conversa entre Jesus e Nicodemos. O versículo 1 começa, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem que era Nicodemos? Nicodemos, garanto a vocês, ele era o cara daquela região. Nicodemos era doutor, era um fariseu, conhecia toda a palavra, era respeitado. Dentro do hospital, a figura mais respeitada, enfermagem pode chorar o tanto que quiser, mas a figura mais respeitada é o médico. E sempre vai ser o doutor. Doutor fulano, doutor fulano. E toda vez que você fala doutor, e às vezes tem que se referir a eles como doutor, por que chamamos de doutor? Chamamos porque ele fez um curso difícil, ele tem uma boa remuneração financeira, ele é o destaque ali, ele é o cara. Ele é o responsável por controlar o hospital, mandar ali.
E Nicodemos era esse status. Onde ele chegava, ele era o doutor Nicodemos. Ele tinha todo o conhecimento ali da palavra, era um fariseu, provavelmente lia de dia e de noite a Bíblia, tinha a palavra, era um homem rico, não era só um cara que tem todo o conhecimento, aprendeu de tudo, mas é pobre. Ele não, Nicodemos era rico. Ele tinha dinheiro, ele conhecia a palavra, ele tinha título, ele tinha status, ele tinha poder. Nicodemos tinha poder em suas mãos. E esse era o homem, talvez um dos melhores homens, ou um dos mais importantes, e ele vai de noite, escondido, conversar com Jesus. Um homem que nasceu, como se diz, no quintal, grosso modo falando, onde não tinha formosura, onde não tinha beleza, onde não tinha dinheiro, onde não tinha poder ali, títulos. Mas ele vai à noite conversar com Jesus Cristo. A discussão não é se Nicodemos foi salvo, não foi, se não era homem de Deus, mas sim o diálogo. E continuou, esse de noite foi ter com Jesus. E lhe disse, Rabi, olha a humildade de Nicodemos nessa parte. Jesus Cristo era um homem simples, caminhava com prostitutas, caminhava com pecadores, com pessoas que nem sabiam ler, pessoas que não tinham estudo, mas Nicodemos o refere como rabi, como mestre, como doutor. Ele coloca Jesus de igual para igual. E ele continua, sabemos que és mestre. Nicodemos reconhece Jesus Cristo, mas ele vai ali, devido a todo o seu título, os seus status, ele vai à noite escondido. Vai até Jesus Cristo, um homem simples. E ele fala que ele era mestre, não só um mestre da lei, como os fariseus eram, mas ele refere-se a Jesus Cristo como o mestre vindo da parte de Deus. Ele entende que toda a Bíblia ela é contida de milagres, provações, clímax de abrir o mar e tudo, mas ele sabe que nem todos esses milagres aconteceram todos os dias. Foram anos e anos da história para acontecer. Mas ele repara que Jesus Cristo começa a fazer milagres e milagres, um após o outro. Ele entende que Jesus Cristo era de Deus, vinha de Deus. Ele sabia que era da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que Jesus fazia se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece, ele sabe que ele é um mestre vindo de Deus, fala de Deus. Não era como os colegas dele de serviço ali, que sabiam a palavra, mas não tinha poder, não tinha autoridade. Autoridade não de título, mas aquela autoridade de ter respeito, aquela autoridade de Deus ter dado a ele. Mas Jesus responde, ele começa o diálogo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele faz uma das perguntas mais conhecidas a Nicodemos. Ele afirma, que ninguém pode ver o reino de Deus, que nem pode habitar com Deus, morar com Deus, ir para o reino, ir para além do rio, se não nascer de novo. Esse caminho do amor que a Bíblia nos conta, o primeiro ponto, vamos falar sobre o nascer de novo. Precisamos nascer de novo para ver o reino. Precisamos nascer de novo para entrar no reino. Precisamos nascer de novo para ir além do rio. Mas para nascer de novo, como que eu nasço de novo? Como que eu vou nascer de novo? Essa foi a pergunta de Nicodemos. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olhamos para Nicodemos e assim, nossa, que homem inteligente, e fala que para nascer de novo tem que voltar no ventre de sua mãe. Mas a pergunta é muito interessante. Nicodemos pergunta, como que eu irei nascer de novo? E essa noite eu queria que você perguntasse isso, como que você vai nascer de novo? Como? Vai voltar ao ventre de sua mãe, vai começar toda a vida para tentar ser salvo? Não tem como. A Bíblia vai dizer que somos pecadores, e às vezes pecamos e olhamos para Cristo, olhamos para o reino, olhamos para a Bíblia, achamos que o nosso pecado é maior
que o sacrifício de Jesus. Assim, nossa, eu pequei, fiz aquele pecado, sou um homem pecador, eu fiz aquela coisa errada, e achamos que esse pecado é maior que o sacrifício de Jesus. Olhamos para o nosso pecado e, se eu pudesse voltar ao ventre de minha mãe, para então começar minha vida do zero, para recomeçar e não pecar mais. Não praticar mais o pecado, não viver na prática do pecado. Se eu pudesse voltar e começar tudo novamente. Eu gostava de uma frase onde Deus falava, a frase era para Deus me voltar a ser criança para então recomeçar. E a frase, de certa forma, ela está errada. Você não precisa voltar a ser lá no ventre de sua mãe, você não precisa disso. Você precisa nascer de novo. Você precisa de Jesus Cristo para nascer de novo. E continua. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queria que você fizesse essa pergunta de como vou nascer de novo, porque saber que você é um pecador, saber que, nossa, eu estou perdido, não serei salvo, se eu não conseguir voltar ao início, eu não vou conseguir me converter, me próprio salvar, fazer obras para ser salvo, para habitar o reino. Se eu não consigo voltar ao ventre de minha mãe, logo eu vou para o inferno, estou condenado. Mas a Bíblia deixa claro que não precisa voltar. Você precisa nascer da água e do Espírito, para então nascer de novo. Mas o que é essa água e Espírito? A Bíblia vai nos dizer em Ezequiel, o que é a água e o Espírito. Alguns vão dizer, a água e o Espírito quer dizer que eu nasci naturalmente e agora eu vou nascer do Espírito. Alguns vão dizer, isso é bem poético, alguns vão dizer assim, eu estava no ventre de minha mãe com a placenta, onde havia água, nasci e depois eu nasci do Espírito. É uma poesia bonita, mas não é verdade, é irreal isso. Mas Ezequiel vai dizer, então, aspergirei água pura sobre vocês, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus, lá em João fala, Jesus Cristo fala que precisamos nascer da água e do Espírito, mas Deus lá em Ezequiel já tinha dito como seria isso. Ele iria aspergirei água pura em vocês, jogarei água pura em vocês. Isso é nascer da água. Mas quem que é a água? O Evangelho vai deixar claro, é a água viva, é Jesus Cristo. Ele é a nossa água viva. Imagine Deus jogando Jesus Cristo até você, purificando você, limpando de todas as impurezas, imundícies, livrando você de todos os ídolos. Olha como é belo isso. Deus já afirmando, mostrando a figura de Jesus Cristo. Ele continua, dar-vos-eis coração novo, nascer de novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então você irá nascer de novo. Porei dentro de vós o meu espírito. Ou como é belo João falar que, Jesus dizer que precisamos nascer da água e do Espírito. Deus fala que coloca Jesus Cristo em nossa vida para limpar o nosso coração. Coloca o Espírito de Deus em nosso coração e nos transforma de um coração de pedra para um coração de carne. Olha como é belo, como a Bíblia, a palavra de Deus, ela está toda conectada. Temos agora um coração de carne, não mais um coração de pedra. Quando eu falo coração de pedra, eu gosto de lembrar lá do cemitério. Todo mundo já foi no cemitério. O Reginaldo vai saber melhor. Aquela pedra bonita, preta, chama São Gabriel. E o nosso coração é como aquela pedra de mármore lá no cemitério. Duro, escuro, vazio, sem vida. Nosso coração é daquele jeito, como uma pedra do cemitério, sem vida. Nosso coração, o nosso ser é daquele jeito. Você pode ir lá, pode limpar o túmulo, você pode deixar a pedra São Gabriel brilhando, mas ali não tem vida, está morto. E a nossa vida é desse jeito, estamos mortos. Somos como aquela pedra bonita, mas um vazio eterno. Mas Cristo troca essa pedra com um coração de carne. Agora você tem um coração vivo, tem um coração pulsando, tem um coração batendo dentro de você.
Esse é o Espírito Santo em nossas vidas. E Deus é muito belo em dizer que podemos nascer de novo por causa dele. E continua Jesus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Só vamos compreender as coisas do reino e só vamos compreender tudo isso se você tem um coração de carne agora, não um coração vazio como de pedra. Não te admires que eu disser, importa-vos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Se você ficar ainda com aquela pedra do cemitério, você não irá para o reino. Você não habitará no reino de Deus. Ou como isso é triste, ser bonito, ter um túmulo enorme, cheio de flores, mas ali não tem vida. Esses somos nós, somos bonitos por fora, temos bom emprego, temos conquistas financeiras, mas dentro do nosso coração está como aquela pedra, vazia, sem vida ali. E o Espírito Santo está aqui também. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Esse versículo, capítulo 3, ele vai envolver toda a Trindade, Jesus Cristo no diálogo, e ele vai citar o Espírito Santo. O Espírito Santo, para nascermos de novo, precisa estar dentro do nosso coração. E o Espírito Santo, ele sopra aonde quer. Ele vai para onde quer, não sabemos para onde ele vai, sabemos que ele está falando, sabemos que ele está transformando os corações de pedras em coração de carne, sabemos que ele está salvando, mas não sabemos, não podemos controlá-lo. Não sabemos quem é o eleito, quem não é eleito, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, não sabemos, mas temos a certeza que o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está agindo dentro da nossa vida. O Espírito Santo está agindo dentro dessa igreja, dentro da nossa igreja. De um tempo atrás, alguns anos, eu queria ser, não o Espírito Santo, mas eu queria ter esse poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Seria muito mais fácil, parece. Parece que se eu tivesse esse poder, eu poderia sair na minha família, salvar todos, poderia ir na rua e salvar todos. Mas se eu tivesse esse poder, com certeza, todos nós estaríamos no inferno. Graças a Deus que é o Espírito Santo que tem esse poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o caminho mais longo que existe no nosso mundo é um caminho simples, mas não temos um mapa, não temos um GPS. É complicado quando você começa a estudar, ler a palavra e a sua arrogância, ela vai caindo. Eu queria falar ao coração. Eu queria poder falar ao coração da tia Sandra, do Gabriel. Eu queria atingir o coração, mas não me foi dado isso. Foi me dado somente levar a palavra aos ouvidos. Posso somente levar as palavras ao ouvido do Fábio, ao ouvido do Onan. Somente isso. O trajeto mais difícil que existe é do ouvido ao coração. É o trajeto mais demorado, talvez, um trajeto mais complicado. Mas somente o Espírito Santo pode fazer esse trajeto. Trazer a mensagem, a palavra de Deus, dos seus ouvidos até o seu coração. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em você. Eu não posso fazer isso. Nenhum pregador pode fazer isso, nenhum líder pode fazer isso. É somente o Espírito Santo. Ele pode levar as palavras até o seu coração. Aos corações dos eleitos, ao coração aquele que está inclinado para servir a Deus. E nesse momento é quando o Espírito Santo leva essa palavra aos nossos corações, é como se ele trazesse das trevas para a luz. Em 2 Coríntios vai dizer, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O início desse versículo, ele está citando um versículo muito conhecido. Lá na criação, os primeiros versículos é, e Deus diz, haja luz e houve luz. E assim criou-se tudo. E funciona da mesma forma, porque Deus
que disse, Deus disse, das trevas, o vazio que estava ali na criação, resplandecerá a luz, haja luz. E Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, resplandeceu em nosso coração e houve luz. O próprio Cristo disse, haja luz. Envia o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. E houve luz. E aí somos transformados, somos nova criatura. Assim como na criação criou o homem e todas as coisas, aqui se criou uma nova criatura. Criou um novo Sidney, uma nova Nayara, um novo senhor Ivo, uma nova irmã Júlia. Nasceu de novo. Trouxe das trevas para a luz. E o texto de João continua. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Cristo olha para todo o conhecimento que Nicodemos tinha e olha, você vê, conhece, mas não compreende. Você não consegue entender o que está escrito aqui. E às vezes é desse jeito que funciona. Levamos a palavra, os líderes levam a palavra, ouvimos a palavra dia após dia. Temos durante toda a semana as mensagens pastorais, ouvimos e ouvimos e ouvimos, mas não compreendemos que estamos indo ao inferno, precisamos de Jesus Cristo, não compreendemos o amor de Deus em nossas vidas. É triste quando Jesus Cristo olha para Nicodemos e olha para você e olha para mim e diz, ainda você não compreende, ainda você não consegue confiar em mim, ainda você não entendeu que eu entreguei o meu filho por amor, ainda você não entendeu que eu te elegi para ser salvo. Como é triste Jesus Cristo dizer isso para mim. O versículo continua, em verdade eu te digo, que nós dizemos que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo, não aceitam o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, mas credes, e vos falar das celestiais. Se estamos aqui dia após dia, ouvimos a palavra do Senhor dia após dia, não cremos no Senhor, não entendemos que estamos indo para o inferno e precisamos dele, como vamos entender ainda mais? É como Paulo que vai ao céu, volta ao mundo, olha para os seus irmãos e fala assim, queria falar de coisas inefáveis, a palavra que ele usa, queria falar de coisas incríveis, queria falar de como lindo é o céu, como é o céu, queria falar do nosso Senhor, mas ainda tenho que voltar. Devemos entregar o dízimo, devemos cultuar, devemos respeitar, devemos amar o próximo, devemos cuidar do próximo, devemos cuidar dos nossos filhos, devemos cuidar dos nossos pais. Como vamos entender mais coisas do Senhor se não compreendemos isso? Se não compreendemos que precisamos do Senhor? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, que é Jesus Cristo. E ele lembra de Moisés. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha como é incrível que Jesus Cristo vai lembrar lá de Moisés. Ele está com Nicodemos conhece todo o Pentateuco, todos os livros, os primeiros livros, e volta lá em Números. Ele vai dizer que Jesus Cristo será como a serpente que Moisés levantou. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, uma serpente ardente, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido, toda a pessoa que estava ali enfermo devido a serpentes no deserto, que olhar para a serpente que Moisés fez, será curado. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre a haste, sendo todo aquele que foi mordido por alguma serpente, se olhar para a serpente que foi levantada, sarará. Esse é o nosso Deus. Cristo está dizendo que ele será levantado. E nós somos como esses homens que estavam perdidos ali no deserto. Estávamos feridos, estávamos sujos,
o pecado tinha nos atingido, estávamos fracos, estávamos morrendo todos os dias. Mas Deus fala, eu serei como aquela serpente, serei levantado. Deus irá me levantar numa cruz, onde eu irei morrer. E você, que olhar para mim e crer, será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. Moisés estava ali, levantou a serpente, aquelas pessoas olharam para ela, foram curadas, foram salvas, e nós devemos olhar para Cristo. Não para, como hoje na escola bíblica trazendo, não olhar para uma chave de ouro, não olhar para uma promessa vazia no mundo, mas olharmos para a cruz. Olharmos para aquela cruz que foi levantada, onde o nosso Senhor estava morto, que o nosso Senhor ressuscitou. Olhamos para a cruz e imaginamos, como foi triste o sofrimento físico de Jesus. Não, esse foi o mínimo. Se fosse só o sofrimento de cruz, de dor física, seria fácil. Como seria fácil? Mas sabe o que foi difícil? Carregar o seu pecado. Carregar todos os pecados nas costas e ser levantado naquela cruz. Sabe o que foi mais difícil ainda? É Jesus Cristo ter um relacionamento íntimo com Ele, conhecer o Pai, conhecer a Trindade, fazer parte, e saber que naquela cruz Ele iria morrer. Saber que naquela cruz Ele iria ser morto. Que Deus agradou de moê-lo naquela cruz. Cristo fala, afasta de mim esse cálice, afasta-se de mim esse cálice. Lógico que a dor física é imensurável, mas a dor de todos os pecados, o nosso pecado sobre ele, a dor de separar-se do Pai, foi imensa. Esse amor que queria que cada um olhasse para Deus hoje. Saber que somos separados de Deus. Somos separados porque eu não quero amar Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que não podemos amar a Jesus Cristo, mas Cristo já te amou. Cristo te ama. Você tem condições, por meio do Espírito Santo, por meio de Deus, amar a Ele. E não queremos amá-lo, queremos resistir, queremos ser como Nicodemos, um homem com status, dinheiro, ter todos os bens materiais, mas ser como aquela pedra do cemitério, vazia, sem vida. E ele continua, então chega num clímax, talvez, do capítulo 3. E ele vai falar, porque Deus amou. Como é incrível saber que Deus amou. Deus não precisava, mas mesmo assim, Ele amou. Ele nos amou. Como é bom saber que Deus nos ama. Às vezes estamos perdidos ali, cometemos algum erro, achamos que não tem ninguém cuidando de nós, nos sentimos vazios, porque somos como aquela pedra vazia, mas temos um Salvador, temos um Deus que nos ama, temos um Deus que, apesar de todas as dificuldades que passarmos nessa vida, Ele nos ama, Ele está nos amando, e Ele continua, porque Deus amou ao mundo, e aqui é onde existem tantas heresias. Vai falar que o mundo é cada pessoa individualmente, mas não é. O mundo aqui é como se fosse o limite de Deus, o limite do amor de Deus. Qual que é o limite do amor de Deus? O mundo inteiro, todas as nações, todos os povos. Deus amou todas as nações, amou o Brasil, apesar de tudo, Ele ama essa nação. Apesar do povo de Israel cometer pecados e pecados, Ele ama Israel. Apesar de cometermos pecados, apesar da nossa igreja às vezes errar, Ele nos ama, Ele ama a IBNE. Como isso é grandioso. Alguns vão dizer que o mundo é pessoa individualmente, mas não é. Aqui está falando de povo, porque a conversa era com Nicodemos. Como que Nicodemos pensava? Ele pensava que o único povo que Deus amava era Israel. Essa era a afirmação. Na mente do judeu, na mente de Nicodemos, é simples. Existem os israelitas, que são o povo de Deus, o povo que Deus ama, e existem os gentios, nós, pecadores, largados ao mundo. Na mente de Nicodemos existe somente isso. Mas Deus não, Jesus Cristo não, Ele vai falar que todos. Ele ama tanto os gentios,
Ele ama tanto aquelas pessoas que não nasceram em Israel, como ama também Israel. Alguns vão dizer, mas não fazemos parte da aliança, ou algo do tipo. Mas é grandioso saber que, em Efésios, Paulo vai dizer, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Sim, realmente Deus estava ali conduzindo Israel, não necessariamente o gentio. Ele estava ali conduzindo realmente aquele povo, mas hoje Ele não está conduzindo, mas Israel está conduzindo a igreja. Eram separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. A aliança não era para o gentio que estava ali no mundo, não era para nós que estávamos fora. A aliança de um povo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estávamos sem aliança, estávamos sem o Messias, sem Cristo, não tínhamos esperança para nada. Estávamos sem Deus nesse mundo, estávamos solitários. Mas Paulo continua, mas agora em Cristo Jesus, nós, aqui nessa igreja, que antes estávamos longe do amor de Cristo, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo nos aproximou, Cristo nos trouxe não para uma velha aliança, mas para uma nova aliança, uma aliança de sangue, uma aliança onde a igreja nasce, uma aliança onde o amor de Deus nos alcança, onde o amor de Deus não é para o povo de Israel, mas é para nós também. Não é somente, o amor de Deus não é para aquela pessoa que é o bonzinho ali no serviço, ou aquele fulano que é bom, que é melhor. Não, o amor de Deus é para nós, para mim, que sou pecador. O amor de Deus é para você. Esse é o amor de Deus. Essa é a aliança de Deus com a igreja, com o seu povo. Porque Deus amou ao mundo, todos, de uma tal maneira. O que é tal maneira? É a profundidade do amor de Deus. Deus amou você, Ivanilda, de uma tal maneira. Não importa o que você faça, Deus te ama. Não importa o que o Vinícius faça, Deus irá amá-lo para sempre. Não importa o que o João Gabriel faça, Deus irá amá-lo para sempre. Ele irá sempre trazer de volta ao caminho. É de uma profundidade tão enorme, porque achamos que para ser salvo precisa ser um pecador mais ou menos, não ter matado, não ter cometido roubos por aí. Mas não, a tal maneira é para assassinos. Deus pode alcançar um coração de um assassino. Deus pode alcançar o coração de políticos que roubam e roubam cada dia mais. Deus pode alcançar quem Ele quiser. Deus pode alcançar aquele muçulmano que está ali matando pessoas, torturando. O único que pode fazer essa palavra sair do ouvido ao coração é Jesus Cristo. E Ele pode fazer isso, porque é profundo o amor dele. De uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único filho. Lembra de Abraão? Gosto de lembrar da passagem onde ele está com Isaac e ele tem que ofertar Isaac. Gosto de imaginar a caminhada. Está ali Abraão, a pessoa que ele mais ama, que é seu filho pequeno, a pessoa que ele tanto desejou, a pessoa que ele mais ama, ele tem que sacrificar. Imagina a caminhada com Isaac, Abraão e Isaac ali caminhando. Ouvir a ordem de Deus não foi a parte mais difícil, mas o caminhar. Caminhar com aquela coisa que você mais ama, aquela pessoa que você mais ama. E Isaac virá para o seu pai e dizer: onde está o cordeiro? Imagina Abraão olhando para Isaac, tentando engolir o choro, mas as lágrimas saindo no seu rosto, e dizendo a Isaac: Deus proverá. Simples. Imagina a dor que Abraão estava sentindo. E a dor de Deus. A dor de Deus de saber: vou enviar meu filho tão unigênito. O meu único filho. O meu filho a quem eu tanto amo. Será o cordeiro. O filho que eu tenho a prazo, o filho que é justo, o filho que é belo. Esse será o sacrifício, esse será o cordeiro.
Então Deus manda o seu único filho, o filho que ele tanto ama, o filho que ele tem tanto carinho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Ele enfia seu filho, levanta seu filho como a serpente. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Deus é o autor da nossa fé, Ele inclina nossos corações, Ele nos fez eleitos. Somos eleitos de Deus, somos escolhidos de Deus. Nós aqui somos escolhidos de Deus. Deus pega o nosso coração, transforma ele em carne, a voz do Espírito Santo fala em nós. Deus, Jesus Cristo, que é o autor da fé, nos enche para que então podemos agora, não como antes, mas agora podemos crer. Temos a capacidade de crer em Jesus, que antes não podíamos. Temos a capacidade de olharmos para Deus e crer em Jesus. O evangélico é dolorido. Alguns vão dizer que, então qualquer um pode ser salvo, todos vão ser salvos. Caímos aí nessas coisas de coach, essas coisas de internet, fala que todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai ser salvo, todas as pessoas, mas o evangelho não é isso. Eu queria falar isso, eu queria poder falar para o Fábio, falar assim, Fábio, toda a sua família será salva, cada um, individualmente. Eu queria falar para cada um que toda a nossa família será salva, desde a minha tataravó, meu bisneto, queria poder que todos conhecessem a Deus. Mas o evangélico não diz isso. Ele diz, será salvo aquele que crê. E somente aquele que crê é aquele que Deus elegeu. Deus só vai salvar aquele que Ele quer. Aquele que inclina o coração para te servir. Infelizmente, não serão todos salvos. Muitos perecerão, irão para o inferno. Muitos de nós estamos indo para o inferno. Não será salvo. Alguns vão dizer, mas Deus ama individualmente. É tão simples de argumentar que se Deus ama cada um individualmente e pessoas vão para o céu, imagina Deus lá no céu, no reino, chorando porque alguns dos seus filhos que Ele amou estão no inferno. Não, os seus filhos estarão no céu. Os seus filhos, os seus escolhidos, nós, os escolhidos de Deus, estarão no céu junto com Ele. Eu queria poder falar que toda a nossa família, cada um individualmente, de todos nós, de a nossa cidade, o nosso país, todos, a humanidade seria salva. Eu queria poder falar isso. Mas não é. A palavra do evangélico é alguns são escolhidos, são eleitos. Essas são as palavras que o evangelho usa para nós. Mas Deus inclina o nosso coração para amá-lo, para crer nele, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Jesus Cristo mostra misericórdia. Fábio, você crê em Jesus e você não perecerá. Você está livre do inferno. E somos livres do inferno. Reginaldo, você não perecerá. Você está livre do inferno. Que ótimo. Já é ótimo não ir para o inferno. Já é 1000 maravilhas. Mas Deus ainda continua. Mas tenha a vida eterna. Ele ainda dá a graça. Ele retira você do inferno, retira você da condenação e traz você para o céu. Ele mostra misericórdia e graça ao mesmo tempo, seguido um do outro. Vitor, você agora não vai para o inferno mais, mas toma um bônus ainda, a vida eterna, toma a graça ainda. Wesley, toma a graça ainda, você não irá para o inferno, e agora habitará no céu. O Jesus Cristo, Ele não será mais o unigênito. Ele não é mais o unigênito. Colossenses vai dizer, esse é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo agora não é unigênito mais. Ele agora é primogênito. Qual que é a diferença? O unigênito, ele era o único filho de Deus. Ele era o único. Mas agora ele é o primogênito, ele é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque agora somos filhos de Deus. Agora somos irmãos de Jesus Cristo. Agora somos irmãos, por isso que cumprimentamos um ao outro como irmão, meus amados irmãos, porque agora somos irmãos de Jesus Cristo.
Imagina a graça que é ser chamado de irmão de Cristo. Saber que o seu irmão é Jesus Cristo. Saber que você que era um filho do diabo, agora você é um filho de Deus. Como é ótimo saber isso. Como é ótimo saber que Deus fez todo esse plano, todo esse diálogo, falando do Espírito Santo, falando de Deus Pai, falando dele mesmo, para mostrar que temos um Deus poderoso. Temos um Deus que nos ama, temos um Deus a quem toca em nossos corações. Estávamos caídos, não tínhamos formosuras, éramos pecadores, estávamos nas trevas, mas Deus vem, nos salva, erguido no madeiro, morre, ressuscita, paga a nossa dívida. O Deus, antes da fundação do mundo, elege nós para sermos os seus filhos, enche o nosso coração agora de carne do Espírito Santo. Jesus Cristo lava nossos pecados, purifica nossas imundícias. Somos cheios do Espírito Santo. E assim, não estamos mais indo para o inferno, mas hoje, tenha certeza que você está indo para o céu. Você está indo morar com Cristo, você está indo reinar com Ele. Amém? Senhor Deus, obrigado, Deus, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor transformou, Pai, o meu coração, Deus, um coração duro, Pai, de pedra, Deus, uma pedra de cemitério, Deus, um coração de carne, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor, Pai, me resgatou, Deus, onde eu não tinha nada, Deus, onde era seu inimigo, Deus, era filho, Pai, do maligno, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor nos resgatou, Deus. Obrigado, Pai, que o Senhor, Pai, chamou essa igreja, Deus, para te servir, Deus. Obrigado, Pai, que nos transformou, Deus, das trevas para a luz. Obrigado, Pai, por sermos, ó Pai, os seus filhos agora, Deus. Que nessa noite, ó Deus, toque no coração, Pai, do teu povo, Deus. Sopre vida, ó Pai, nesses corações, nos nossos corações, ó Deus, para que não perecemos, ó Pai, no fim da vida, ó Deus. Que possamos, ó Pai, habitar no reino, Deus. Que possamos crer, Pai, no Senhor, Deus. Incline nossos corações, Deus, a Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados.